Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foram as minhas leituras do mês de julho. Gente, esse último mês eu fiz boas leituras, não fiz muitas, mas eu fiz boas leituras que eu preciso recomendar pra vocês. Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos. E compartilhe com seus amigos para eles ficarem sabendo desses livros também. O primeiro livro que eu li no mês, na verdade o segundo, porque lembra que eu contei para vocês no Lidos de Junho que o livro Silêncio na Floresta do Harlan Coben eu tinha começado no finalzinho do mês de junho e terminei no dia 1º ou dia 2 de julho. Então, esse na verdade foi o primeiro livro que eu terminei no mês. Mas eu já falei desse livro para vocês nesse vídeo de Lidos de Junho, então se vocês quiserem saber mais a respeito dele, vou deixar o link nos cards para vocês conferirem depois. Então, o primeiro livro que eu li de fato inteiro no mês de julho foi outro do Harlan Coben. Agora eu não me lembro se ele foi o primeiro, mas é o primeiro que eu vou falar aqui agora, que eu fiquei na dúvida. Eu acho que eu li o primeiro que eu li nesse mês foi o da Tag. Mas vamos começar por esse. Esse daqui, Cilada, foi o livro da vez do meu projeto do Harlan Coben. E, gente, que livro! Eu não costumo comentar minhas notas, né, aqui nos vídeos, mas esse daqui eu já vou adiantar antes mesmo de sair a resenha lá no Instagram, que eu dei 5 estrelas. Primeiro, pelo título. O título, ele tem tudo a ver com a trama do livro. Realmente aqui o protagonista, ele se vê numa cilada. Aqui o protagonista se chama Dan. Ele trabalha numa assistência a adolescentes. E numa certa noite ele recebe uma ligação de uma adolescente falando que precisa urgente da ajuda dele. Ela lhe passou seu endereço e ele foi até sua casa. Ele estranhou um pouco porque já era tarde da noite, mas mesmo assim ela lhe pareceu muito aflita ao telefone, então ele foi até o endereço. Ao chegar lá, ele estranhou que a porta estava aberta e achou que ela poderia estar correndo perigo. Então ele entrou na casa, começou a chamar pelo seu nome. Ele ouviu uma voz feminina, distante, meio abafada, pedindo para que ele aguardasse ali. E só depois ele parou para pensar que aquilo tudo era muito estranho. Quando ele pensou em sair dali, já era tarde demais. Aquilo era uma emboscada. A jornalista Wendy, que trabalha num programa de TV sensacionalista, havia o cercado junto com outros repórteres, estava gravando e disse que o havia pego em flagra. Depois ele entendeu. Ela estava o acusando de pedofilia. E o pior de tudo é que foram encontradas provas em seu notebook de que ele havia criado um usuário num site e se passado por uma pessoa mais nova e se correspondido com adolescentes. Aquilo tudo só prejudicou o Dan. E agora ele precisava comprovar que aquilo tudo era uma armação, que era mentira. Só que no desenrolar da história, começam a acontecer algumas coisas, provas começam a surgir, relatos de amigos do Dan, que a gente começa a ficar na dúvida se esse Dan realmente é inocente ou se ele tem culpa no cartório. Eu achei essa trama muito bem criada. Aqui, mais uma vez, o Harlan Coben vai trazer aquelas características de sempre, vários narradores, situações se intercalando, para depois, no final, tudo se juntar e fazer sentido. Tudo tem uma ligação. E no final de cada capítulo vem uma revelação nova que faz a gente ficar a mil na leitura, querendo consumir e não parar até acabar o livro. Achei muito bom, então recomendo demais para vocês que gostam do gênero suspense, que leiam Cilada, que eu acredito que vocês vão se surpreender. É um livro bem surpreendente e repleto de mistérios. Eu adorei. 5 estrelas, como eu falei. A minha segunda leitura do mês de julho é Phoebe, da autora Sadeka Johnson. Esse daqui foi o livro que veio na caixinha da Tagnetis do mês de julho. E, gente, é um livro muito bom, porém bem pesado, que faz com que a gente se sinta bem desconfortável, muitas vezes durante a leitura. Aqui a gente tem uma protagonista de 17 anos,
A história se passa no século XIX. Ela é filha de uma mulher escravizada com o dono da fazenda. E ela tem 17 anos e ao completar 18 anos, o dono prometeu que a libertaria. Porém, as coisas dão errado. Acontecem algumas coisas lá na fazenda que ela acaba sendo enviada para uma prisão. E nessa prisão, para se salvar, ela acaba se relacionando com o dono dessa prisão, que é conhecido como o Diabo. Só para vocês terem uma ideia de como esse homem é. E ela é obrigada a aceitar esse relacionamento a fim de proteger as pessoas que ela ama. Então a gente confere aqui tudo que ela faz nessa prisão, na esperança e na tentativa de que no fim ela consiga fazer alguma coisa para ajudar e para melhorar todos aqueles ali que estão escravizados e todas as pessoas que ela ama. A gente vê ela passando por cada situação, que é muito doloroso, gente. É uma história, como eu disse, bem pesada. Tem cenas aqui intragáveis, bem difíceis mesmo de ler, então eu acredito que não seja para qualquer um. Quem tiver interesse em ler, e eu recomendo, né? É um livro que eu indico, porém, se for uma pessoa bem sensível à violência sexual, agressão, aqui mostra muito o que os senhores da fazenda, o que esse dono dessa prisão pedia para os escravos, o que ele fazia com os escravos e o que ele pedia para os escravos fazerem. Então, são cenas bem repugnantes e por isso que eu falo que não é para qualquer um, mas é uma baita de uma história. Aqui a autora fala que ela se inspirou numa mulher, na história dela e na história da cadeia. Então essa cadeia, ela de fato existiu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Mas apesar dessa inspiração, a história toda aqui é uma ficção, né? Não é real. Mas achei sensacional a ideia dela e um ótimo livro. Eu gostei muito desse livro aqui. Então indico para vocês, mas que fiquem atentos, né? Porque é um tema bem frágil, bem pesado. Outro livro que eu iniciei, como vocês já sabem, no mês de julho foi It, do Stephen King. Esse daqui, ele faz parte do meu projeto de ler os livros do Stephen King, projeto de calhamaços, porque olha o tamanho desse livro. Ele tem 1103 páginas, se não me engano, isso, 1103 páginas, que eu dividi para fazer a leitura durante os meses de julho e agosto. Criei o meu grupinho de LC, estamos um pouco mais da metade já, agora para terminar nesse mês de agosto. E o que eu posso adiantar para vocês, porque eu vou falar um pouco mais nos lidos de agosto, né, quando eu terminar o livro, mas o que eu posso adiantar é que eu tô gostando muito dessa história. Eu tô entendendo todo o hype por esse livro, todos os elogios. Como eu disse, né, eu escutei muitas pessoas falando que esse daqui é o seu preferido do autor. E agora eu tô entendendo porque realmente é muito bom. E apesar de ter tudo isso de páginas, a gente não sente. Eu falei pra vocês em outros vídeos que durante esse projeto eu vejo que o King, ele gosta de fazer aqueles devaneios, né? De descrever bastante as coisas, de enrolar um pouco, de ser bem descritivo na história de cada personagem. Acho que pra gente ficar bem por dentro mesmo, tanto da história do personagem, quanto do que está acontecendo na história do livro. Então, muitas vezes ele acaba até, acho que, se perdendo ali naquela descrição toda. E muitos livros se tornam, sem querer, um pouco cansativo por causa disso. Isso eu já encontrei em alguns livros, até comentei com vocês em outros vídeos. Mas esse daqui tem sim, não vou dizer que não tem. Tem alguns capítulos que ele acaba detalhando demais alguma coisa que não precisaria, né, na minha opinião, ser tão descrito assim. Mas mesmo assim é uma história que consegue prender a gente, consegue conquistar. Os personagens aqui, eu não sei se vocês já assistiram aos filmes, mas principalmente os personagens na fase de criança, porque aqui a gente vai ver
duas etapas da história. Quando os personagens são crianças, tem um grupo de amigos aqui, são 7 crianças, e a gente vê o que eles fazem, o que acontece na vida deles quando eles são menores, em torno de 11, 12 anos, e depois, na fase de adulto, eles se reencontram e tem uma missão aí que envolve o palhaço, o Pennywise. Mas eu vou falar pra vocês mais a respeito da história e tudo quando eu terminar de ler o livro. E nos lidos de agosto eu entro mais a respeito da história. Mas o que eu posso adiantar é que eu tô gostando bastante e que essa metade do livro aqui não pesou nem um pouco. Eu dividi, eu fiz metas semanais, né, no grupinho, mas pra mim eu dividi algumas páginas por dia, né, pra alcançar essa meta semanal e não tô achando cansativo. Então tô gostando muito da leitura. Nesse mês de julho também teve o livro, o lançamento, em que eu gravei o vlog de leitura, vou deixar nos cards para vocês verem depois, se ainda não viram, que foi de O Telefone Preto, do Joe Hill. Então também não vou me estender aqui para falar muito do livro, porque tem esse vlog em que eu falo detalhadamente a respeito de todos os contos. Aqui é uma coletânea de contos, são 15 contos no total. E como eu até falei para vocês no vlog, fala que são histórias horripilantes, contos de terror, mas porque envolvem características do terror, mas são histórias bem diversificadas, algumas mais sombrias que outras. Tem até uma história mais emocionante, uma história mais bonitinha, que tem até um pouquinho de romance. Então assim, é bem diversificado. Tem algumas aqui que são bem bizarras, mas em sua maioria tem essas características sombrias das histórias de terror. Então, por isso que ele é dado como um livro de contos de terror mais horripilantes. Eu gostei do livro, como vocês vão ver lá no vlog, e tenho muita vontade de agora ler outro livro do autor. Então vai lá conferir o meu vlog para conhecer um pouco mais sobre as histórias de cada conto, principalmente do Telefone Preto, porque é o que eu tava com mais vontade de ler por causa da estreia, né, do filme nos cinemas. Inclusive, eu fui assistir no dia que eu comecei a gravar o vlog, e tem algumas cenas lá que eu coloquei, e falo também e dou um feedback também do que eu achei do filme. Então, vão lá conferir. Agora entrando nas minhas leituras da Maratona Literária de Inverno. Eu coloquei 4 livros para ler durante a maratona, não sei se vocês se lembram. Eu tinha que ler esses 4 livros para me tornar moradora desse reino perdido. Porém, eu falhei, já adiantando. Não consegui ler os 4 livros que eu tinha planejado, li apenas 2, que foram Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Esse daqui é um livro bem fininho. Lembra que eu falei pra vocês que esse daqui já podia ser considerado um livro lido? Porém, gente, apesar dele ser fininho, não que ele seja arrastado, tá? Ele tem até uma diagramação boa, ó. Não achei ele desconfortável de ler. Porém, a história não me chamou muita atenção. Eu não sei se eu gostei muito assim. Eu achei a ideia bem interessante, porque aqui a gente já sabe, né, que ele morreu. E aqui é um outro personagem que narra como se tivesse no futuro, né, depois do que aconteceu, contando pra gente que ele voltou aqui pra cidade e começou a perguntar como que as coisas aconteceram, né? Entrevistou algumas pessoas para entender por que mataram o protagonista aqui, o Santiago, e entender melhor a situação. Então a gente volta junto com esse personagem para entender, para ver como que tudo aconteceu, como que o Santiago foi morto, os motivos e tal. E assim, eu acho que a melhor parte foi bem assim o finalzinho, que foi onde foi contado pra gente a cena da morte do Santiago. E foi uma cena meio que desesperadora e triste, muito triste, eu achei.
Mas foi a melhor parte do livro, foi a parte final. Então não foi uma história assim que me conquistou e que eu gostei muito. Dentre todas as leituras que eu fiz durante o mês, a que eu menos gostei foi essa daqui. Eu ainda tenho bastante curiosidade em ler 100 Anos de Solidão, que muitos dizem ser o melhor livro do autor, mas eu já deu para sentir um pouco, através desse livro aqui, que a escrita do autor não é uma escrita assim tão fluida. Então, ele pesa um pouquinho, eu acho. Não fica uma leitura que flui bem. E mesmo tendo o livro 90 e... deixa eu ver quantas páginas. 90 e poucas páginas. 92 páginas. Mesmo assim, não foi tão fluida quanto eu esperava. Não foi uma leitura tão rápida quanto eu achei. Eu achei que eu sentaria e terminaria assim, rapidinho, em questão de poucas horas ali. E não foi assim. Então eu fico um pouco assim, insegura, mas mesmo assim curiosa para conhecer Os 100 Anos de Solidão, que é uma das suas principais obras, né, como eu disse. E a última leitura que eu fiz, essa sim, eu gostei bastante. Demorei muito para pegar esse livro. Eu tenho uma amiga que ela vivia sempre me falando para eu ler esse livro, que é uma das obras que ela mais gosta, que é A Seleção, da Kiera Cass. Eu li em e-book, então deixar acaba passando na tela. Eu gostei muito, gente. É um romance young adult com distopia, porque aqui existe um país chamado Illéa, que pelo que eu entendi, antigamente havia sido os Estados Unidos e teve maior transformação. A sociedade é dividida em castas numeradas. Quanto maior o número da casta, mais baixo você é na sociedade. A protagonista aqui, a América, ela é da casta número 5, então a sua família vive numa situação mais humilde ali. E quando ela completa 16 anos, ela recebe uma carta a convidando para participar da seleção. Essa seleção nada mais é do que um concurso entre várias garotas para ver quem delas vai se casar com o príncipe Maxon. Ele também completou a idade para se casar, então por isso que foi aberto esse concurso. E aí todas as garotas, são 35 garotas, ficam morando durante um tempo na casa do rei, da rainha e do príncipe Maxon, passando por alguns testes e passando pela aprovação do príncipe. A princípio, a América não queria participar de jeito nenhum, porque ela já tinha interesse, ela já era apaixonada por um outro rapaz, que se chama Aspen. Só que esse rapaz, ele era de uma casta ainda mais humilde, ele era da número 6. E é toda uma burocracia quando você se envolve com uma casta inferior, a situação era bem pior para ele. No fim das contas, ela acaba se inscrevendo para participar, porque só de se inscrever e participar, e se ela conseguisse até ir mais à frente, né, nessa seleção, ficar entre as últimas, ela subiria de casta e também a sua família seria ajudada enquanto isso. Então ela aceitou por causa disso. Mas chegando lá, ao conhecer o príncipe Maxon, tudo começa a mudar. E aí a gente vê uma história de romance se iniciando. Na verdade, um triângulo amoroso aí, porque ela ainda é apaixonada pelo Aspen, o Aspen por ela, e aí a gente vê o triângulo se formando. Eu gostei muito, gente, do livro. E na hora que eu terminei, eu já queria comprar logo o segundo volume, que é Elite. Eu não sei agora se são 3 ou 4 na série, e depois tem uma coletânea de contos, acho que é alguma coisa assim. Mas o próximo é Elite, e eu acho que eu não vou demorar muito pra pegar pra ler. Então essas foram as minhas leituras do mês de julho, completando então quase 6 livros, né? Porque eu iniciei It, foram aproximadamente 500 páginas, 500 e poucas páginas que eu li desse calhamaço. Então foram aproximadamente 6 livros que eu li nesse mês. E foram, como eu disse, em sua maioria, livros que eu gostei muito e que eu indico, caso vocês não tenham lido ainda, conhecido. E se já leram, deixa aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês também gostaram, ou se ficaram com vontade de ler algum deles.
e só 2 da minha TBR que eu não consegui ler, infelizmente, e que eu vou deixar para a próxima. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Não deixem de curtir o vídeo, caso ainda não tenham curtido. E comentem aqui o que vocês acharam dos livros e qual foi a leitura favorita de vocês nesse mês de julho. Eu vou adorar saber. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.